E hoje eu vou contar para vocês todos os detalhes sobre como eu planejo fazer uma versão historicamente correta de um figurino de uma novela de época da Globo. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Estamos voltando aqui neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal, nesta mesa bate-novela, para falar um pouquinho mais sobre o traje da Condessa de Barral. Na real, hoje eu vou mostrar para vocês como eu levei mais de 2 meses para fazer um corpete, que eu poderia ter feito em 2 semanas, porque eu resolvi que era uma ótima ideia tentar pelo menos umas 5 técnicas diferentes nele e comprar mais material no meio do processo. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz um corpete vitoriano de 1860. Antes de começar propriamente a falar sobre essa tour muito louca que foi fazer esse corpete, eu gostaria de, antes de qualquer coisa, agradecer aos nossos apoiadores, aos modisters oficiais, que foram as primeiras pessoas a saber que esse projeto seria executado e que vêm acompanhando os detalhes dele em segredo lá com os artigos exclusivos para os apoiadores. E você, que gosta do conteúdo do canal, também pode ter acesso antecipado e sem anúncios aos vídeos, aos projetos em andamento com todos os detalhes exclusivos para os apoiadores, além de sorteios, descontos, um grupo exclusivo para apoiadores no Telegram e até uma consultoria individual para aquele projeto que está encantado e você não está conseguindo tirar ele do papel de jeito nenhum. O link do nosso Apoia-se está aqui embaixo e com valores a partir de R$ 5,00 mensais você já ajuda a manter e ampliar a estrutura do canal e torna possível eu produzir mais conteúdos como esse projeto que está em andamento. O traje que eu estou fazendo é uma versão histórica inspirada por esse figurino que a atriz Mariana Ximenes usará na novela Nos Tempos do Imperador. O modelo de vestido que eu escolhi é esse, e no card aqui em cima você pode conferir por que eu escolhi esse modelo e qual a relação que ele tem com o figurino da novela. Para esse projeto, estou usando como referência principal de modelagem o segundo volume da coleção Patterns of Fashion, que tem exatamente esse modelo de corpete. Bom dia, gente! São 9 horas da manhã, 9h10, eu acredito agora, de... Que dia é hoje, Zambi? 13 de fevereiro de 2021, o carnaval que não aconteceu. Mas hoje é sábado de carnaval e eu tô começando o projeto do vestido verde da Condessa de Barral. E, bom, eu espero conseguir fazer esse projeto todo no feriado de carnaval, que não é feriado também, porque, enfim, coronavírus. Mas eu tô pensando em realmente tentar completar o projeto todo o máximo possível dele nesse feriadão de carnaval, porque eu volto a trabalhar na quinta-feira, dia 18, e honestamente eu não sei o que vai ser da minha vida depois que as aulas voltarem no meio de uma pandemia. Então, eu acho melhor deixar o máximo de coisas prontas possível agora. Eu vou começar, eu tomei café agora há pouco, e aí eu fui tansa demais, porque eu não lembrei que eu tinha que ter colocado o corset antes do café, então eu tenho que esperar um pouquinho a digestão avançar, embora eu não tenha comido nada muito pesado, para poder colocar o corset. Porque esse corpete que eu vou fazer é todo ajustado em cima do corset. Então, eu já tinha as minhas medidas tiradas com o corset. E aí eu já tenho o molde pré-pronto, mas eu preciso ajustar ele em cima do corset. Porque apesar do fato de que eu vou usar um molde pronto, e quando eu falo de usar um molde pronto, eu tô usando esses gabaritos da Trulli Victoria, eu vou usar o molde TV 443, que é um molde de um corpete de 1861, que é o mais próximo do modelo que eu preciso. Não é exatamente o que eu quero fazer, mas eu vou modificar o molde. Então, eu já cortei ele no tamanho que eu uso, e apesar dos moldes da Trulli Victoria serem bastante exatos para o meu corpo, eles sempre precisam de algum tipo de ajuste. A vantagem dessa técnica de modelagem da Trulli Victoria, que é uma técnica de modelagem vitoriana mesmo, é que ele não faz ajuste nas costas, os ajustes são todos na frente. Então ele já é meio que pensado para você ajustar a sua própria roupa. Eu gosto muito desse método de ajuste deles. Então ele tem as pences marcadas aqui, né?
E aí eu vou marcar, vou fazer as pences dele direitinho e vou marcar no corpo, mas... Bom, vamos lá, né? Eu ainda tenho que dar aula hoje, às 3 horas, tem um curso de tecidos para costura histórica. Então eu vou ter obrigatoriamente uma pausa hoje, então vamos lá ver o máximo que eu consigo fazer. Não vou cortar isso aqui direto no tecido, eu vou cortar uma tela, eu vou cortar um mockup, um teste. Eu vou pegar o resto de um lençol velho, o que sobrou, de um outro teste de modelagem que eu fiz que falhou miseravelmente. E eu vou testar em cima do corset, e aí se der certo, eu corto esse tamanho direitinho, e aí eu faço todas as modificações, e aí eu vou pro tafetá definitivo e pra cortar o forro também. Então, me desejem sorte e vamos lá. Essa aqui é a frente dele, ela tava muito alta, eu tenho que baixar ela um pouquinho aqui assim. E eu vou precisar abrir um pouquinho da segunda pence na cintura. Ele não tá apertado, mas eu gosto que fique um pouquinho mais frouxo, porque ainda tem a corset cover. Se bem que como esse corpete tem 3 camadas de tecido, eu não sei se eu vou colocar a corset cover. Mas por isso mesmo eu vou ter que abrir a pence, porque com 3 camadas de tecido, tafetá, o algodão de interlining e o forro, ele vai ficar muito grosso. Eu tenho certeza que ele vai ficar apertado aqui. Então eu vou abrir um pouquinho aqui assim na cintura, eu já marquei. Eu vou abrir um pouquinho dessa pence de cintura, pouquinha coisa mesmo. Agora deixa eu mostrar pra vocês essas costas e qual é o motivo de eu amar de paixão os moldes de corpete da Trulli Victoria. Não existe absolutamente nada, nenhum outro molde pronto que eu consiga esse encaixe nas minhas costas sem fazer nenhum ajuste. Uma outra coisa que eu vou ter que fazer vai ser aqui na frente, porque o decote tá muito alto. Um pouquinho de ajuste talvez nas costas, mas... Onde que tem que ajustar? Um pouquinho assim, perto da... Aqui, mas é quando tu ajustar o ombro ele vai... Ah, então, o senhor modista tá falando que tem um papinho na manga, mas esse papinho some porque eu ainda vou colocar manga. Então pensa que vai sair mais ou menos 1,5 cm daqui. É que então, se puxar aqui no ombro pra cima já fica na medida. Você acha que eu preciso? Porque aí tem um ajuste que eu posso fazer. E detalhe, né? Um lado mais do que o outro, porque as minhas... Eu sou bem assimétrica nas costas. Mas se tu diz que a manga vai encaixar, então primeiro a manga, se tudo ficar certinho, não precisa mexer mais. Eu gostei muito é isso aqui, ó. Poder mexer o braço? A cava tá bem certinha. E apesar dessa cava ser super alta, isso aqui dá bastante mobilidade para esse modelo de corpete,
por causa do recorte que ele tem nas costas. Então eu tô louca pra ver como é que a manga vai ficar encaixada aqui. Mas eu não vou usar a manga do molde, desse molde da Tudo Victoria. Eu vou modificar pra ficar mais parecida com a manga da minha referência do corpete, que é aquele corpete que tem o bolero falso. Então, por falar nisso, por causa do bolero falso, eu vou ter que descer um pouco esse decote, porque ele tá muito alto. E eu vou ter que abrir ele aqui assim também. Então, agora eu vou fazer uma modificação no mockup, na tela. E aí eu vou usar a tela de molde pra fazer o corte definitivo. Mas, no geral, eu achei essa pontinha aqui aberta muito fofinha. Deixa eu só dar mais uma olhada nele aqui com carinho. Diz quando eu posso parar aqui. Aqui ele tá frouxo. Diz quando eu posso parar aqui. Não, pode deixar por enquanto. Aqui ele tá frouxo. Mas tem a manga ainda. São, acho que 6h30 agora. O curso terminou, aí eu fiz mais algumas coisas ali que eu tinha que fazer. E agora eu vou cortar o corpete. Não sei se eu vou conseguir montar ele todo hoje, mas eu planejo fazer isso. Como vocês viram, o mockup ficou bem legal, bem ajustadinho. Vou só arrumar. Na verdade, eu já arrumei a marcação das pences e remodelei o decote da frente. E ele tava com um problema no ombro. E, na verdade, o problema do ombro é que o decote das costas estava muito alto, estava muito apertado para o tamanho do meu pescoço. Então, eu já arrumei, experimentei de novo e estamos ok. Então, agora eu vou cortar ele no tafetá, no cetim e no interlining. Ah, e eu não experimentei as mangas ainda. Então, depois que eu tiver com ele montado, eu vou fazer o teste das mangas em algodão. E aí eu vou experimentar no corpete e ver se eu tenho que mexer mais alguma coisa na manga, porque eu ainda não tô muito confiante com aquele molde que eu ampliei. Eu tô forrando o corpete com técnica de flatlining. E é aquele forro em que ele não fica com as costuras escondidas, mas depois eu vou mostrar a montagem pra vocês. E eu vou liberar um tutorial aqui no canal também, aqueles tutoriaizinhos em miniatura que vocês gostam. Ele vai ter 3 camadas, né? O tafetá, que é o tecido externo, esse algodão de gramatura média que eu coloquei aqui no meio e ainda tem um cetim. Mas eu vou usar o cetim ao contrário, porque eu não vou colocar a parte brilhosa dele em contato com o meu corpo. Eu vou colocar a parte brilhosa pra dentro, eu vou ficar com o fosco em contato com a pele, só porque vai ficar um pouco mais fácil de trabalhar com as pences. Ele já tem as 2 pences marcadas aqui, eu já refiz o recorte da pence pra soltar um pouquinho aquela parte na cintura que ficou um pouco apertada, porque na hora que eu fui desmontar o mockup, eu percebi que eu tinha costurado a pence errada. Eu costurei ela meio centímetro mais larga do que tinha que ser costurada. Aí é óbvio que ia dar diferença, né? Mas agora eu vou começar a montagem das camadas. São 10h30 de domingo, dia 14. Agora que os painéis estão montados, eu vou só encaixar aqui. Opa, desculpa a câmera tremendo. Eu só encaixo aqui o recorte da pence. Eu vou marcar essa pence, vou costurar ela. Primeiro eu vou alinhavar. E aí, essa pence aqui é fixa, essa aqui é regulável, eu vou abrir ela um pouquinho, né? Porque como vocês viram, eu preciso afrouxar um pouquinho o corpete para ficar mais confortável. E depois disso aqui, as costas já estão montadas, vai ser só juntar a frente e as costas e botar as mangas e aí começar a aplicar a barbatana. Eu preciso ressaltar o quanto essas pences são lindas do lado de fora. Pera. Eita! E ainda alinhavadas do ladinho de dentro. Eu tenho que olhar as instruções, mas eu tenho quase certeza que vai uma barbatana em pelo menos uma delas. Ele tá tudo esquisito assim por causa do alinhavo, porque eu não passei ainda, mas vai ficar bem da hora. Eu vou começar pela frente do corpete, e aqui tem 3 camadas, né? Tem forro, um algodão genérico de interlining e o tafetá. A primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou passar um zigue-zague nas 3 peças, nas 3 camadas assim, para que elas virem uma coisa só. Mas Pauline, como assim? Você não vai esconder as costuras do forro? Não, eu não vou. Eu vou fazer uma coisa chamada flatlining,
que é a técnica de forro característica da era vitoriana. E eu vou fazer ela porque eu consigo suporte para barbatana e tenho acesso rápido na peça para fazer qualquer regulagem que precise. Depois de todas as partes costuradas, ele ficou assim. E para deixar o acabamento um pouquinho melhor, rebati todas as costuras à mão com um ponto espiral, cuidando para costurar só no forro, sem aparecer do lado de fora. A manga só tem 2 camadas, tafetá e cetim, basicamente porque ela não precisa ser super estruturada. E eu costurei tudo como faria com qualquer peça forrada, deixando a parte da cabeça da manga, onde ela encaixa na cava, aberta. E depois desvirei com todo carinho e cuidado e passei isso com muita delicadeza. Para fazer o acabamento, resolvi usar uma fita de cetim franzida, coberta com fita de veludo, e casualmente fiz um teste com esse tule bordado que eu já tinha em casa. A essa altura, eu já estava fazendo esse corpete há praticamente um mês, costurando um pouquinho em cada dia que eu não chegava morta em casa depois do trabalho, após um dia inteiro sendo mastigada e regurgitada pelas engrenagens do capitalismo. O problema é que eu só tinha o suficiente para manga, tipo, sobrava 10 centímetros depois de fazer as 2 mangas. E necessariamente eu precisaria usar o mesmo tipo de decoração da manga na volta do decote e no detalhe do bolero falso. Eu desisti do tule? Não, eu resolvi comprar mais 5 metros. Da onde? Da China. Que levou mais um mês, num total de 2 meses, sendo que em um deles eu não consegui fazer praticamente nada no projeto, porque tudo dependia que o tule chegasse para poder finalizar. Mas depois de um mês, o tule finalmente chegou, o baile seguiu e eu até fiz, bem empolgada, um chapéu para combinar um bonê, com o mesmo tule por dentro para fazer par com o vestido, e você pode assistir o vídeo em que eu mostro como eu fiz o bonê clicando aqui em cima do card. Com o decote feito e transformado num mar de babados de tule bordado que eu amo, pude finalmente fazer os acabamentos internos. E todo o corpete foi finalizado com uma tira única de viés de cetim preto por dentro, que foi toda aplicada à mão. Gente, só relevem porque a manequim e eu temos medidas ligeiramente diferentes, principalmente de ombro, tá? Então, fica esquisito nela mesmo. Deixa eu mostrar uma coisa. Vocês viram que ele tem uma fita branca, né? Essa fita aqui é uma fita de sarja. Ela encaixa com ganchinhos aqui. E a função dela é prender o corpete no corpo e não deixar ele subir, por exemplo, quando a gente levanta os braços. É uma coisa que a gente vê nos corpetes originais do século XIX e isso é muito inteligente. Para fazer o fechamento, a maioria dos corpetes originais eram feitos com botões, mas eu tava com zero vontade de fazer casa de botão. O que eu fiz foi trocar tudo por ganchinhos, e aí eu aproveitei com o cordão de sarja e já fiz uma canaleta aqui. Aqui tem uma barbatana plástica, que é só para estruturar um pouco mais a peça. Ela fecha com os ganchinhos e fecha bem direitinho. Eu não vou fechar tudo agora, gente. Mas, enfim, ela fecha toda direitinho. E esses alamares aqui da frente foram uma adição posterior. Esses alamares, na verdade, vieram emprestados de um outro corpete, que foi o primeiro corpete que eu fiz na minha vida, que foi um corpete bordô, que é esse que vocês estão vendo aí agora na tela. E eu guardei ele, apesar de todos os problemas que ele tem, porque é uma questão de pura memória afetiva, sabe? E coincidentemente, coincidência ou não, porque talvez eu goste mais de boleros do que parece, ele era do mesmo modelo desse aqui, só o formato dele embaixo das costas, que era ligeiramente diferente. E ele também era fechado com ganchos e com os alamares, então eu resolvi pegar os alamares emprestados dele para fazer uma conexão afetiva entre o meu primeiro corpete ajustado e esse aqui, que é uma peça muito mais elaborada, com um acabamento muito mais refinado do que a primeira, porque, enfim, né, são 6 anos de trabalho e de estudo de lá pra cá. Foi muito legal poder ver, assim, na frente, comparar as duas peças na minha mão e ver o que 6 anos de estudo e, bom, bastante prática fizeram pelas minhas habilidades de costura, de modelagem e principalmente pela qualidade dos acabamentos, pelo meu cuidado mesmo, né?
Mas eu vou falar mais sobre isso num outro vídeo, porque enquanto eu estava preparando o roteiro desse, eu percebi que poderia ser uma ótima ideia, ao invés de eu falar, eu mostrar para vocês as diferenças em detalhes suculentos entre as duas peças. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder as próximas atualizações e aproveita para dar uma conferida nesses outros conteúdos que eu separei para você com todo carinho. E já que você está por aí, aproveita e já me segue nas redes sociais do blog, que estão todas listadas aqui na tela.